Olá, vamos falar de um assunto que, olha, pode até dar um frio na espinha de muito psicólogo por aí, o processo ético disciplinar. Mas calma, a ideia aqui é justamente desmistificar esse tema. Entender como ele funciona é, na verdade, uma ferramenta essencial para a gente trabalhar com mais segurança, com mais tranquilidade. Então, bora mergulhar juntos nesse guia e entender cada passo. E para começar, vamos quebrar uma ideia que muita gente tem. Sabe, a de que esse processo só serve para condenar. Muito pelo contrário. Olha só o que diz o próprio Código de Processamento Disciplinar comentado. O objetivo é dizer o direito, e isso, muitas vezes, significa justamente reconhecer a inocência de quem está sendo processado. O foco é buscar a verdade, é fazer justiça, e não simplesmente sair punindo. Ok, então como é que a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, vamos entender o processo como um verdadeiro sistema de justiça. Depois, a gente vê como ele começa, quais são os direitos de defesa. Aí sim, passamos para o julgamento e as penas. E, para fechar com chave de ouro, vamos falar sobre prevenção e boas práticas. Bem direto ao ponto. Então vamos lá. Primeiro ponto: enxergar isso como um sistema de justiça. O Código de Processamento Disciplinar, o famoso CPD, não é, gente, um livro de castigos. Pensa nele como um mecanismo criado para proteger todo mundo, a sociedade que recebe nossos serviços e a nossa própria profissão de psicologia. E esse sistema se baseia em alguns princípios que são fundamentais. Olha só. Primeiro, qualquer pessoa pode pedir que a justiça seja feita. É o direito de petição. Segundo, e super importante, qualquer profissional que for acusado tem o direito de se defender. Ninguém é condenado sem poder falar. E por fim, tudo tem que ser previsível e seguro. O que isso quer dizer? Que as regras do jogo são claras e estão na lei. Não tem surpresa, não tem arbitrariedade. Beleza. Mas e na prática? Como é que uma denúncia vira de fato um processo? Ou como ela pode não virar? É isso que a gente vai ver agora. Basicamente, existem dois caminhos. O primeiro é a representação, que é quando alguém faz uma denúncia formal, identificada. O segundo é de ofício, ou seja, o próprio conselho resolve iniciar o processo. Mas, e aqui tem um ponto de atenção, não é porque chegou uma denúncia que o processo já está aberto, não. Primeiro, a Comissão de Ética, a COE, analisa tudo. Só depois dessa análise é que o plenário do conselho bate o martelo e decide se o caso vai ser arquivado, se precisa de mais investigação ou se de fato vai virar um processo. Certo. Digamos que o plenário decidiu que o caso merece ser investigado. A partir daí, a gente entra na fase de apuração dos fatos. E é nesse momento que conhecer os direitos de defesa se torna, assim, absolutamente crucial. O primeiro passo costuma ser a notificação. Pensa nela como um aviso, um primeiro contato. Ela chega na fase de investigação preliminar para dizer: olha, estamos apurando isso aqui. Ela dá a oportunidade de prestar informações, de dar a sua versão. Mas a palavra-chave aqui é oportunidade. A manifestação é opcional. Se a pessoa não se manifestar, a vida que segue, não tem nenhuma penalidade por isso. Agora, a citação é outra história, é bem mais séria. A citação é o ato que inaugura oficialmente o processo disciplinar. Ela não é um convite, é uma convocação para apresentar uma defesa formal. E aqui, gente, não responder é um problema. A ausência de defesa gera o que a gente chama de revelia, e o processo continua correndo, só que sem a participação da pessoa acusada. É algo a ser evitado a todo custo. Então, para ficar bem claro, está aqui o resumo da ópera. Notificação, fase de investigação, manifestação opcional, não gera revelia. Citação, o processo já começou, a defesa é essencial e a ausência dela gera revelia. Entender essa diferença, sério, é o primeiro passo para montar uma boa estratégia de defesa. E quando a gente fala em direito de defesa, não é pouca coisa, não. O profissional tem o direito de apresentar sua defesa por escrito, de produzir todo tipo de prova, documentos, testemunhas, o que for. Tem direito de participar das audiências, de apresentar as alegações finais, de fazer uma sustentação oral lá no dia do julgamento e, claro, de recorrer se não concordar com a decisão. São muitas garantias para que o processo seja o mais justo possível. Bom, passada toda essa fase de investigação e defesa, chegamos ao momento do julgamento. Como é que o conselho toma sua decisão? E quais podem ser as consequências? Aqui entra um princípio-chave, o da gradação. Funciona assim: a penalidade tem que ser sempre proporcional à infração. Não se usa um canhão para matar uma formiga, entende? O sistema vai sempre buscar a medida mais justa, mais adequada para cada situação específica. A ideia nunca é uma punição exagerada ou sem critério. E quais são essas penalidades?
Existe uma escala que vai da mais leve à mais grave. Começa com uma advertência que é confidencial. Depois pode vir uma multa. Subindo um degrau, tem a censura pública, que aí já é divulgada. Depois, a suspensão, que afasta o profissional por até 30 dias. E no topo, a cassação, que é a perda do direito de exercer a psicologia. É a sanção mais pesada de todas. E para decidir qual pena aplicar, o conselho coloca tudo na balança. Eles olham a gravidade do que aconteceu, claro, mas também consideram se existem atenuantes, coisas que diminuem a pena, como na confissão, por exemplo, e os agravantes, coisas que aumentam a pena, como ser reincidente. O histórico do profissional também entra na conta. É um processo bem cuidadoso para dosar a pena corretamente. Ok, a gente entendeu o processo todo, mas convenhamos, o melhor cenário é nunca precisar passar por ele, certo? Por isso, agora a gente vai focar na parte mais importante de todas, a prevenção. Como é que a gente pode fortalecer a nossa prática para nem chegar perto de uma questão ética? As chaves para uma prática segura são, na verdade, hábitos que a gente tem que cultivar. Primeiro, ter uma conduta ética rigorosa em tudo. Segundo, estar sempre se atualizando, estudando as normas da profissão. Terceiro, e isso é vital, manter uma documentação impecável, organizada de todos os atendimentos. E por último, conhecer de cabo a rabo o código de ética e também o CPD. Então, a pergunta que fica no ar é essa: como fortalecer de verdade essa segurança profissional? Como garantir que a nossa documentação, por exemplo, que é tão crucial, esteja sempre alinhada, sempre correta? A resposta, no fundo, é mais simples do que parece, porque a melhor defesa que existe, a mais poderosa, não é a que se faz no processo, mas a que se constrói antes. É uma prática profissional ética e, principalmente, muito bem documentada. E ter esses documentos profissionais certinhos, alinhados com o que o sistema de conselhos exige, isso não é só um detalhe, não é só boa prática. É um passo gigantesco para essa proteção. É, na prática, a segurança de quem atua na área. E é justamente pensando em facilitar essa segurança que a gente quer apresentar o Kit PC Premium. Ele é basicamente um conjunto completo de documentos para a prática clínica. E o mais importante, ele já vem 100% alinhado com o que o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia pedem. Tudo pronto para garantir essa conformidade e, claro, trazer mais tranquilidade para o dia a dia. Então, para garantir essa tranquilidade, essa segurança profissional e poder focar no que realmente importa, que é o cuidado com as pessoas que atendemos, vale a pena conhecer. O link para saber mais sobre o Kit PC Premium está aqui na descrição. Foi um prazer e até a próxima!